Olá pessoal, meu nome é Pedro Valcarcel e neste vídeo vou-vos falar sobre um acessório que é dos acessórios mais comuns para quem anda no mundo da fotografia, portanto utiliza câmaras de fotográficas ou de filmar, e que é o Air Blower. Nomeadamente eu vou-vos falar aqui do Giottos Q-Ball. Ora bem, basicamente um Air Blower, para quem não conhece ou não está familiarizado com isto, um Air Blower no fundo é um acessóriozinho que cria um fluxo de ar, portanto isto é uma borrachinha, apertamos, ele dispara aqui um fluxo de ar que serve para, ao fim e ao cabo, limpar tudo o que seja partículas de pó de, por exemplo, lentes objetivas e não só, até mesmo é utilizado para limpar partículas de pó que possam existir em sensores, no caso das reflex. Este Air Blower da Giottos tem uma particularidade. Ele torna-se muito compacto, porque até mesmo para transporte, porque a cânula que ele utiliza tem a possibilidade de fazer um ângulo assim, ok? Isto para, no fundo, também para auxiliar a chegar a certos pontos. Como é que funciona um Air Blower? Basicamente, funciona da seguinte forma. Portanto, o ar é projetado, obviamente, pela cânula. Mas, portanto, quando eu aperto, o ar é projetado. Quando eu folgo isto, o ar não volta pela cânula. O que acontece, porque tem uma válvula aqui assim, que impede a entrada do ar. O que acontece é que esta outra válvula que existe cá em baixo é a válvula de admissão de ar. Portanto, e por aqui não sai ar, claro está, só entra. Por aqui só sai, não entra. E portanto, o que acontece é que o fluxo de ar é sempre neste sentido. De baixo para cima, de baixo para cima. Entra por aqui, sai por aqui. Ora bem, em termos de utilização de um Air Blower, como é que eu faço? Bom, antes de mais, é preciso ter noção do seguinte: não pensem que vão comprar uma coisa destas e ele limpa tudo o que esteja na lente. Não limpa tudo o que esteja na lente, obviamente. Ele limpa as maiores partículas e, sobretudo, as partículas de pó que não aderiram à lente. Porque vocês notem uma coisa: quando vocês utilizam uma câmera, seja ela fotográfica ou de filmar, o que for, vocês normalmente estão no exterior e, portanto, a câmera está exposta aos elementos. O que é que acontece? A lente acaba por ter influências do exterior. Por exemplo, se vocês estiverem ao pé do mar, acaba por receber, por exemplo, sei lá, se calhar maresia, aquela umidade do ar, e portanto acaba por... existem certas partículas que o Air Blower não vai conseguir retirar, porque aderem à lente de tal maneira que ficam quase como coladas. Portanto, essas de facto não saem, mas aquelas que estão soltas na lente ele consegue tirar. Essas e sobretudo até as maiores partículas, que são aquelas mais perigosas para uma lente, pode-se dizer assim, porque são aquelas que podem motivar riscos nas lentes. Ora bem, então o que é que eu faço? O processo é simples. Eu utilizo o Air Blower para retirar a maior parte de partículas possível quando quero limpar uma lente, ok? Em seguida, quando a maior parte das partículas já estão limpas, eu utilizo um pano de microfibras, ok? E depois, para finalizar, novamente utilizo o Air Blower, porque reparem, o pano de microfibras por vezes ele próprio deixa partículas na lente. Embora ele limpe normalmente aquelas que estão que aderiram mais às lentes, facto é que ele também acaba por deixar algumas lá. Só que, claro está, são partículas que não aderiram, não estão numa situação de aderência à lente. E, portanto, eu finalizo novamente com o Air Blower, porque ele acaba por retirar todas essas outras partículas e a lente fica limpa. Eu vou-vos exemplificar isso mesmo com um par de binóculos e vão ver como é possível, de facto, limpar uma lente sem correr grandes riscos de que ela fique danificada. Pois bem, então aqui nestes binóculos da Pentax, posso-vos mostrar aqui, espero que a câmera que dê para perceber, julgo que dá para perceber, este vidro
tem imensas partículas de pó. Ok? Acho que assim vê-se. E eu vou então utilizar o cue ball e ver como é que fica. Vamos ver para já como é que... Ok. Portanto, como veem, existem ainda algumas pequeninas partículas. Há certas manchinhas que parecem partículas, mas não são. São salpicos. Ainda se conseguem ver algumas, mas já não tanto como as que existiam. Seja como for, a partir daqui as maiores partículas desapareceram e, portanto, agora vocês podem utilizar o pano de microfibras, porque já é seguro limpar a lente. Depois de utilizarem o pano de microfibras, é natural que subsistam ainda algumas partículas. E nesse caso, logo após utilizarem o pano de microfibras, utilizam novamente o cue ball e as partículas que ficarem depositadas por via da limpeza com o pano de microfibras desaparecem. Portanto, com o pano de microfibras, se eu chegar aqui e vou só abrir o pano para ele ficar assim mais fofo e com jeito, com alguma gentileza, portanto, colocar aqui por cima e fazer só assim, ok? Sem premir muito, sem carregar muito, só para tirar eventualmente alguma coisa que tenha subsistido. E a seguir dar-lhe mais umas bombadas e reparem, não se detecta mais nenhuma partícula. Ok? E não tive sequer que premir muito o pano de microfibras. Portanto, no fundo é isto que eu faço com o cue ball. Normalmente acaba sempre por ser estas duas fases. A limpeza tem sempre estas duas fases. O cue ball anda a par e passo com o pano de microfibras, mas normalmente o resultado é muito bom. Claro que para sensores, se quiserem utilizar o cue ball para limpeza de sensores de câmaras fotográficas, por exemplo, de câmaras reflex, então aí, claro, obviamente, vocês não vão utilizar nenhum pano de coisa em cima nenhuma. Portanto, primeiro o que fazem é dar umas bombadas com o cue ball ou com outro air blower, e depois então utilizar uma daquelas ferramentas específicas para limpeza de sensores. Mas isso é um caso, como digo, é um caso específico, não é? E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.